Existe um ponto em comum entre quase todo mundo que tenta manifestar uma nova realidade e parece empacado no mesmo lugar: a insegurança e o excesso de pensamentos. Você começa a desejar algo maior, a se movimentar, a estudar, mas internamente vive travado com dúvidas, sentindo medo e com vários questionamentos que não te levam a lugar nenhum. Enquanto isso não é transcendido, manifestar a realidade que você quer vira quase impossível, porque a base interna continua vibrando na mesma frequência de sempre. Pensa em quantas vezes você já se sabotou só pela forma como começou a pensar demais. Você tem um desejo, uma ideia, uma oportunidade. Aí vem a voz: e se der errado? E se eu não for bom o suficiente? E se rirem de mim? Em poucos minutos, a sua mente vira um looping de cenários negativos. Excesso de pensamentos não é só pensar muito, é pensar demais em torno do pior. E insegurança não é só timidez. É um estado em que você coloca sua confiança sempre do lado de fora, nas reações dos outros, no dinheiro, no resultado, nunca em quem você é. Manifestar na essência não é mudar o externo primeiro. É uma mudança interna tão profunda que você deixa de depender emocionalmente de ver o externo mudar, para se sentir bem. Quando se fala em lei da atração, muita gente foca só em técnica, visualização, afirmações, quadro dos sonhos. Mas sem esse ajuste interno, você continua vibrando em medo, dúvida e carência, enquanto tenta criar algo novo. É como tentar trocar a fachada de um prédio com a estrutura comprometida. A insegurança e o excesso de pensamentos mexem justamente nessa estrutura interna. E como o lado de fora só reflete o de dentro, a sua realidade acaba repetindo o mesmo desequilíbrio em formatos diferentes. Toda vez que você entra em um estado de excesso de pensamentos, seu corpo corresponde. A mente acelerada, angústia, o estômago contrai, o cenário interno vira confusão. Esse estado vira um campo vibracional. O universo trabalha basicamente com ampliação e manutenção. Amplia o que você sustenta como estado base e tenta manter aquilo enquanto você continua alimentando. Se o seu estado base é não sei, não consigo, não sou suficiente, essa é a frequência que se expande. Não é sobre um pensamento isolado, é sobre a emoção que se repete, dia após dia. É aqui que entra uma chave importante. O seu coração, no sentido energético, é muito mais determinante para a sua realidade do que o pensamento solto na cabeça. O campo eletromagnético ligado à emoção é muito mais forte do que o gerado pelo pensamento racional. Não é à toa que tantos textos espirituais falam de como você pensa no coração. Pensar na cabeça é ideia. Pensar no coração é crença sentida. E é isso que o subconsciente obedece. A emoção é a linguagem dele. Ela é a cola que gruda um pensamento em você de verdade. Por isso, quando você afirma algo que não sente, o corpo reage. Você diz, eu consigo, mas sentindo medo. Diz, eu sou próspero, mas vibra em falta. O subconsciente não é convencido por palavras, é convencido por coerência. Se a emoção não acompanha, ele lê aquilo como mentira. E quando lê como mentira, ele resiste. Ele tenta te proteger do novo, te puxando de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido seja sabotador. É por isso que tanta gente sente que está se enganando quando faz afirmação. A frase não cola porque a emoção não sustenta. A insegurança funciona assim. Ela faz você buscar segurança em coisas instáveis. Você tenta se garantir no saldo da conta, na aprovação de alguém, na validação de um relacionamento, no cargo, na imagem que os outros têm de você. Só que tudo isso é variável. Quando uma dessas coisas te afeta, sua segurança desaba junto. A sensação de não sou o suficiente volta com ainda mais poder sobre você. E isso te deixa cada vez mais dependente de sinais externos para acreditar em si. É um ciclo. Você se sente inseguro, busca algo fora para se apoiar. Esse algo oscila, e a insegurança aumenta. Excesso de pensamentos, muitas vezes, é só um acúmulo de pensamentos não processados. Você passa o dia inteiro consumindo informação, reagindo, resolvendo coisas, pulando de uma tarefa para outra, sem dar espaço para a mente digerir nada. O que não é digerido não some,
Fica girando em segundo plano dentro da sua mente, ocupando espaço e levando sua disposição embora. E aí, quando você está mais vulnerável, cansado, ansioso, sozinho, tudo isso vem à tona de uma vez, em forma de pensamentos repetitivos, catastróficos, confusos. Parece que a mente está te atacando, mas na verdade, ela está tentando te mostrar o que nunca teve espaço para ser olhado. A grande armadilha é que quando você entra na insegurança e excesso de pensamentos, geralmente tenta sair disso se distraindo ainda mais. Você corre para o celular, para o trabalho, para conversar com alguém, para procurar confirmação na opinião dos outros. Ou começa a fazer mais técnicas, mais rituais, mais esforço externo, sem ajustar o estado interno. Só que o que cura a insegurança não é mais distrações, é contato com o que você sente e com o lugar de onde você está tentando tirar a sua certeza. A única segurança estável é a que nasce do reconhecimento de quem você é, em essência, não do que você tem ou faz. Vencer a insegurança e o excesso de pensamentos para manifestar não é nunca mais sentir medo ou parar de pensar muito para sempre. É aprender a se relacionar com o medo de outra forma e a reposicionar a sua mente quando ela começa a entrar no espiral. Quando a dúvida vier, em vez de acreditar cegamente nela, você começa a usar a consciência como observador. Ok, minha mente está rodando o roteiro da escassez, do fracasso, do não é para mim. Isso é verdade absoluta ou é uma programação antiga se repetindo? Só esse distanciamento já tira parte do poder que a dúvida tinha sobre você. Na prática, tem 4 passos que você pode fazer. O primeiro é criar espaço para processar o pensamento, em vez de viver fugindo deles. Reserve alguns minutos por dia para sentar em silêncio, sem distração e observe sua mente. Não é para brigar, nem para concordar, é para assistir. Deixa a cabeça falar. Deixa os pensamentos passarem como se fossem nuvens. Muitas vezes, só de dar espaço, o peso do excesso de pensamentos diminui, porque aquilo que estava preso começa a se movimentar e ir embora. O segundo movimento é observar. Observar onde você tem colocado a sua segurança hoje. Em que você se apoia para se sentir bem? No saldo bancário? Na atenção de alguém? Na validação que recebe? Se tudo isso acabasse hoje, quem você acreditaria que ainda é? Essa reflexão não para te assustar, é para te realinhar. Manifestar a partir de insegurança é sempre tentar puxar algo para preencher um buraco. Manifestar a partir de segurança interna é expandir o que você já reconhece como verdade em você. São 2 frequências completamente diferentes. Terceiro, reeducar a sua mente com perguntas que te fortalecem, em vez de perguntas que te derrubam. Quando a insegurança aparecer, em vez de questionar "por que nada dá certo para mim?", você pode escolher "por que eu tenho conseguido lidar cada vez melhor com os desafios?", em vez de "por que eu sempre me saboto? Por que eu tenho me escolhido mais nos últimos tempos?". Isso não jogar o problema para debaixo do tapete. É treinar a sua mente a procurar evidências de crescimento e não só de fracasso. O que você pergunta, o seu subconsciente vai em busca da resposta. Quarto, conectar a manifestação com o estado, não só com o resultado. Em vez de focar apenas em atrair o tal valor em dinheiro ou conseguir tal conquista, você deve se perguntar: qual é o estado interno de alguém que já vive isso? Como essa pessoa pensa, sente e reage? E começa a praticar pequenas versões desse estado em seu dia a dia. Se a versão que você quer manifestar é mais calma, comece por respirar antes de responder. Se é mais segura, comece por dizer um não para as pessoas que você fica dizendo sim por obrigação. Se é próspera, comece por honrar o dinheiro que entra, por menor que seja, em vez de reclamar do que você percebe que te falta. Quando você vai ajustando essas coisas internamente, com novas atitudes mentais, a sua frequência muda. A insegurança pode até aparecer, mas deixa de ser senhora da sua vida. O excesso de pensamentos pode até vir, mas você aprende a não se perder dentro dele. E a partir desse lugar, manifestar deixa de ser uma luta contra a realidade e passa a ser consequência natural
do que você sustenta como verdade em você. A realidade não tem escolha a não ser, com o tempo, acompanhar o estado que se torna mais constante dentro de você. No fundo, vencer a insegurança e o excesso de pensamentos para manifestar é um processo de lembrar quem está no comando. Não é o medo, não é a insegurança, não é a voz que te compara com os outros. É a consciência que observa tudo isso e ainda assim escolhe. Mesmo sentindo medo, eu vou dar um passo na direção do que eu desejo. Mesmo pensando demais, eu vou me apoiar em algo que não seja o caos. É essa escolha repetida, consistente, que vai, pouco a pouco, trocando a base vibracional da sua vida. E quando a base muda, o que você chama de milagre começa a aparecer, só uma consequência lógica de quem você decidiu ser internamente.